Olá, muitíssimo boa noite. Como prometido, eu estou aqui para trazer esse encontro com vocês, um encontro pontual. Olha só o título desse nosso encontro: Quem manda em você? Olha só, quem manda em você, né? Como seria aí a sua primeira resposta? Acredito que, inclusive, a maioria das pessoas pode dizer: quem manda em mim sou eu, Alessandra. Eu já sou uma adulta e eu mando. E muitas vezes cedo em algumas coisas, mas quem manda e quem dá a palavra final daquilo que eu escolho sou eu. Talvez até eu responderia dessa forma também. Só que algo me chamou a atenção hoje, quando eu vi ali no feed uma entrevista do Tom Cruise sendo entrevistado por um cidadão, não me lembro, Peter alguma coisa, Peter alguma coisa. E ali naquele momento, num determinado ponto da entrevista, e isso tem tudo a ver com quem manda em mim, a gente vai abrir aqui para você e vai te ajudar muito para que você possa tomar decisões mais assertivas, ou no mínimo para que você possa sair daqui compreendendo que, ou trazendo esse conhecimento para te ajudar justamente nisso. Talvez para você ter certeza de que quem manda em você não é você, ou talvez sim. Então, esse é um convite para você permanecer aqui nesse nosso encontro pontual. Enquanto isso, se for interessante, se você achar que valeu a pena, compartilha, comenta, porque você diz para o Instagram que, olha, esse conteúdo é legal, esse conteúdo vale a pena e acredito que pode ajudar mais pessoas, que na realidade esse é o nosso papel aqui, esse é o maior propósito de eu estar aqui gratuitamente falando isso para vocês. Então, olha só, nessa entrevista, num determinado momento, o entrevistador virou para Tom Cruise, faz pouco tempo que ele deu essa entrevista, e falou assim, no meio da entrevista: vem cá, mas quer dizer que a Nicole Kidman é o amor da sua vida, não é? Foi o amor da sua vida? E ali, naquele momento, ele olhou. Eu não tinha percebido, por exemplo, olha só, quem reconhece o limite do outro é ele. Eu, muitas vezes, não sei o seu limite. Talvez eu possa dizer alguma coisa e você ser atingido por aquilo. E eu não saber. Porque cada um tem um limite, tem uma experiência, um significado e vive um contexto da vida. E depois que ele fez aquela pergunta, Tom Cruise deu uma paradinha assim de 3 segundos. Olhou para ele e falou assim: olha, nós criamos os nossos filhos. E ponto, não falou mais. E ele insistiu na pergunta: não, mas fala mais sobre isso, não é o grande amor da sua vida e tal, que você ficou tantos anos. Ele falou assim: olha, Peter, o negócio é o seguinte, você está invadindo o meu limite. Vamos estabelecer esse limite? Aí ele falou: não, imagina, longe de mim. Na realidade, eu estou perguntando para você porque as pessoas querem saber. E aí, Tom Cruise olhou para ele e disse: as pessoas não, você. Então, eu já te respondi. Próxima pergunta, basicamente quase isso, de extremamente educado. Eu não estou falando com as mesmas palavras dele, mas basicamente foi isso. E o que traz de interessante e de aprendizado para nós? O primeiro foi o que eu disse. Eu, muitas vezes, não sei o seu limite. É claro que a gente usa um mínimo de bom senso, né? Entre aquilo que eu penso e aquilo que eu vou falar para você, passa quilômetros de bom senso para saber se aquilo que eu vou te falar pode ser ofensivo, alguma coisa assim. Mas talvez aquilo que eu diga para você, que para mim não é ofensivo, não estou te invadindo, eu posso estar invadindo o seu limite. Se você não me acena, se você não me fala, eu fico sem saber. Nós não estamos aqui no Instagram e a gente sempre pergunta, tem a caixinha de perguntas ali, o que você sente quando você tem desejo ou tinha vontade de dizer não, de estabelecer um limite e não conseguiu fazer isso, ficou travada, parou naquele momento, ficou com medo, ficou com receio da reação da pessoa. Então a gente faz um monte de pergunta para que você responda de forma honesta e verdadeira, para que a gente construa, por exemplo, conteúdos
e que eles sejam interessantes para você continuar aqui, não é? Mas se você não me fala, por exemplo, eu produzo conteúdo e vou fazendo eles para aqueles que vão trazendo as suas experiências, para as coisas que estão acontecendo no contexto. Então, se você não se manifesta, inclusive assim, ei, esse aqui é o meu limite, para o outro ficar sabendo, este é o primeiro aprendizado dessa entrevista que eu trouxe. O segundo aprendizado e importantíssimo, que esse... Gente, meu gatinho tá brincando com a bolinha. É só eu abrir uma live que ele vem brincar com a bolinha. E esse aprendizado é o seguinte. Perceba, aqui é onde muitas e muitas pessoas ficam. Você aprende a dizer não. Te ensinam a dizer não aqui na internet. Não. Você faz o seguinte. Quando você tem aquele relacionamento abusivo, ou quando você está ali com o seu pai, com a sua mãe, com aquele perfil narcisista, então se ele vier falar alguma coisa, você fala não. Você estabelece um limite. Boa noite. Você fala não. Simplesmente comece a exercitar falando não nas situações em que você diria sim. Muitas vezes as pessoas aprendem dessa forma, só que não consegue sustentar este não. E essa foi a grande diferença nessa entrevista, porque o que é sustentar o não? Então veja só, às vezes você sente que o teu limite foi invadido e você deseja estabelecer aquele limite e você chega e fala não. E aí a outra pessoa faz igual o entrevistador fez. Não, mas não é bem assim. Na realidade, as pessoas que querem saber, não sou eu, é as pessoas. E aí ele acaba trazendo uma reação e a partir desta reação você não sustenta o seu não. Você não tem, às vezes, repertório para sustentar. Você não tem repertório para poder trazer argumentos, porque você que está nesse papel da pessoa que tem dificuldade de dizer não, na maioria das vezes se sente tão desvalorizado que acredita que precisa, por exemplo, trazer um rol de explicações do porquê é o teu não. Sendo que, se você está decidida e resolvida, é assim, não. A não ser que a situação seja uma situação específica, que seja importante você falar, olha, por isso, por aquilo, enfim. Mas na maioria das vezes. E você não tem esse repertório, porque você não está acostumado, você cresceu assim, você se habituou. Então você, às vezes, declina do seu não por falta de repertório. Ou uma outra situação que pode acontecer que você não sustenta. E muitas vezes você não percebeu, inclusive, que não sustentou. Mas eu vou te dar um exemplo. Imagina que acontece ali uma discussão. Pode ser uma discussão ali na sua casa, pode ser com seus familiares, né? Pode ser com seu esposo, enfim. E ali nessa discussão, você... Uma discussão que eu estou falando não é uma briga, tá? Pode ser ali uma argumentação ou algo que esteja acontecendo e digamos que você tem uma posição diferente, um posicionamento diferente e você fala, eu não vou. Para mim, não. E ali, as pessoas podem se surpreender com o seu não. Não, o que é isso? Mas você sempre falou que sim, agora você está falando que não. Não, eu não vou, eu decidi, eu não quero. Mas por que eu não quero? Não quero porque eu não vou. E está decidido, eu não tenho que ficar dando justificativa. Vamos supor que está na ponta da língua o seu não. E ali as pessoas reagem mal a ele. As pessoas... E fica uma conversa que não foi definida. Tipo, não. Vamos fazer o seguinte? Não, você não precisa... Não precisa falar agora. Fica pensando aí mais um pouco. Porque isso não... É uma estratégia, né, gente? Não, fica aí pensando mais um pouco. Então você falou aquele não naquele momento, mas a pessoa reagiu daquela forma.
E aí, não, as coisas não são assim, você tá de cabeça quente, não, pensa mais um pouquinho aí. Aí quando chega no outro dia, sabe o que acontece? Quando você não sustenta este não, este limite que você colocou, chega no outro dia, você chega e fala assim, olá, bom dia, boa tarde. Você percebe assim, nossa, o café da manhã tá mais reforçado do que ontem. Bom, mesa bonita, oh, tudo bem? Aí tem a sessão bajulação. E no outro dia tem uma amnésia no ar. No outro dia tem aquela amnésia, ninguém lembra da discussão anterior, ninguém toca no assunto, naquilo que aconteceu. E aí você vai levar por mais um tempo. E você que está acostumada, eu falo de gente que está acostumada, habituada a fazer isso. Depois eu vou trazer aqui alguns exemplos de como você chega nesse lugar. E aí, sabe o que acontece? Você olha, e aí você já dormiu, acordou, né? Tem aquela bajulação, né? Aquela agradação, né? O esquecimento geral, amnésia total. E aí você fala assim, quer saber de uma coisa? Também acho que não era assim tão ruim, né? Tudo bem, mas eu falei não. Eu consegui falar, eu me impus ali, e tá tudo certo, boa noite, meu amigo, e tá tudo certo, eu consegui falar. E aí o que acontece? O tempo vai passando e você acaba cedendo mais uma vez. E todas as vezes que você busca estabelecer um limite, todas as vezes que você fala não, e essas coisas acontecem, ou seja, você não sustenta isso por um motivo ou outro, e você pode me dizer várias coisas, talvez tenham acontecimentos que você fala, nem fazia mais sentido, eu só queria me colocar mesmo, mostrar que eu estava desta vez, ou a partir daquele momento, colocando ali zelando pelo meu espaço, enfim. Mas todas as vezes que isso acontece, e você não consegue ouvir aquilo que você desejava, você não consegue sustentar aquilo que você queria, aquilo que você desejava, talvez você quisesse e aspirasse uma mudança, talvez você realmente estivesse cansada daquilo que você estava vivendo, e todas as vezes que isso acontece, quem manda na sua vida é essa pessoa, é essa relação. Todas as vezes que isso acontece, você perde um pouco mais a confiança em si. Porque a confiança em si, ela é construída e ela cresce à medida que você começa a colocar em ação as suas próprias percepções. E aqui, em nenhum momento eu estou falando daquilo que está certo ou daquilo que está errado. Porque são várias as percepções que nós temos. Às vezes você está num trabalho, às vezes você está ali num momento da tua vida que você fala assim, eu decidi que eu quero mudar, eu quero fazer outra coisa. E às vezes você arrisca outra coisa e aquilo pode não dar certo. E a tua percepção foi te levar para um outro caminho. E pode ser que você passe por mais 2, 3, 4 caminhos até você dar certo. Então a percepção não é algo que você tem e que de cara vai dar certo e tudo vai dar bom. A percepção que você tem, muitas vezes, é esse ajuste para que você comece a encontrar e fazer escolhas por você mesma, assumindo riscos, assumindo responsabilidades, assumindo consequências. Só que este lugar é um lugar mais difícil de ser sustentado. Imagina que você não tem como, olha só, gente, não tem como nós falarmos de pessoas que estabelecem e buscam colocar limites, pessoas que falam não para determinadas situações e sustentam aquilo, sem que nós não entremos no quesito bloqueios emocionais. Porque quando você não consegue sustentar, o que aconteceu que você foi convencida a voltar atrás no teu não? Um exemplo, se você analisa friamente. O que você sentiu? Eu senti, sabe o que eu senti?
Alessandra, eu vou te falar, eu senti medo daquela discussão ser maior ainda, porque teve uma vez que aconteceu isso, deu maior pau, foi horrível, fui dormir mal. Na outra vez, a consequência foi pior ainda, porque o fulano saiu correndo com um carro, ainda aconteceu alguma coisa. Então, eu fiquei com medo e achei melhor, quer saber de uma coisa? Não era tão ruim assim. Então, não tem como nós não falarmos disso, porque entra em bloqueios emocionais que te impedem de tomar essas decisões. E este exemplo do não, ele é um exemplo elementar, uma das primeiras ações que você faz quando você está realmente buscando sair de um lugar para que você tenha esta liberdade ou essa liberdade emocional. Então, às vezes, você pode sentir medo, noutras vezes, você pode sentir culpada, principalmente quando você tem ou você discorda, por exemplo, dos seus pais, ou do seu pai ou da sua mãe. Isso é muito comum, principalmente se você foi educada naquela época. Eu sou dessa época. Aquela época que você não podia discordar. Olhava e você só falava amém, obedecia. E muitas vezes até os nossos pais nem tinham essa instrução e esse conhecimento. E o que acontece? Eles educavam do jeito que eles achavam que estava certo. E aí hoje está todo mundo fazendo terapia. Por quê? Por quê? Porque você não podia discordar, porque se você discordasse, você estava desrespeitando. Porque se você falasse alguma coisa e fosse se expressar, dependendo de onde você estivesse, aquilo tinha que ficar ali dentro. Então, a gente tinha uma lista de como se comportar. E imagina, quando você tem essa base de desenvolvimento, não tem como você reagir diferente depois na tua fase adulta. Porque esse desenvolvimento que você veio, que você construiu, foi acostumado, habituado e conviveu, e depende muito do ambiente, de como as coisas funcionavam dentro do seu ambiente familiar, por exemplo, como eram as suas próprias expressões, o que você fazia, quais eram os movimentos internos que aconteciam. Às vezes você era uma criança que cuidava de irmãos menores. Hoje nós sabemos as consequências disso na fase adulta. Então, isso tudo tem reflexo, isso tudo entra nesse contexto. Aí quando chega lá na frente, esse adulto vai viver, ele vai trabalhar, ele vai se relacionar com as pessoas, ele vai encontrar um chefe ali na vida, ele vai encontrar outras pessoas. E é só neste momento que isso vem à tona. É nesse momento que a gente encontra as pessoas, muitas vezes com crises dentro da profissão, às vezes não são realizadas profissionalmente, porque não conseguem se posicionar, não conseguem sustentar o seu posicionamento, não têm confiança para arriscar mudanças, não sustentam. Então, quando você tem esse conhecimento, e quando você une este conhecimento, você começa a perceber se você é esse tipo de pessoa. Se você é aquela pessoa, por exemplo, sabe como eu era? Eu era aquela pessoa que ficava assim, ruminando as histórias. Então vamos supor, eu preciso conversar com alguém, então eu ficava assim, vou falar com aquela pessoa, então o que eu vou falar? Eu preciso falar desse jeito, porque senão essa pessoa, ela não vai... Não, eu tenho que falar com mais calma, eu não posso contar tudo, vou falar só uma partezinha, né? Porque vou evitar assim, um conflito. Só que quando, em muitos momentos, nós usamos isso, porque justamente, às vezes, você não vai conversar com uma pessoa lá na sua empresa, com o diretor da sua empresa, às vezes, da mesma forma, ou usando as mesmas palavras, as mesmas expressões, do que se você for conversar com uma pessoa que está ali naquele maquinário. Os assuntos são outros e os temas são outros. Mas aqui nós estamos falando de características, nós estamos falando de decisões e de escolhas.
E quando você começa a fazer isso, quando você começa a trazer uma máscara, uma forma de falar diferente com cada uma das pessoas, não por um único movimento, mas quando você faz isso